Teve uma audiência que eu assisti de uma pessoa física requerendo vínculo. Ela era empregada doméstica numa casa e os donos dessa casa tinham um buffet. E ela entrou pedindo vínculo também com o buffet, dizendo que prestava serviços para o buffet também. Aí o que acontece? Gente, só para mostrar, olha aqui. Falando com vocês. Tudo que eu tô falando com vocês eu rabisco alguma coisa, Maria, né? Enfim. E ela tava querendo vínculo com o buffet. E aí o advogado da dona do buffet deixou a juíza fazer as perguntas, ele tava quietinho. Você não dava nada pelo advogado. Você olhava assim, que ação perdida para eles. Né? Porque é complicado você comprovar alguma coisa. Né? Aí ele começou a primeira pergunta. Quantas vezes ela trabalhava na casa da fulana? Ah, trabalhava 5 vezes por semana. Ou 4 vezes por semana, uma coisa assim. Se todos esses dias da semana que ela trabalhava na casa, ela trabalhava só na casa, no período integral. Ela respondeu que sim. Aí a terceira pergunta foi: quantas vezes por semana ela trabalhava no buffet? Aí ela respondeu: ah, não era sempre, só quando tinha festa. Aí ele perguntou, aí tá. Quantas vezes por mês ela era chamada para trabalhar nas festas? Aí ela, 2 ou 3 vezes por mês. Para matar a charada, a pergunta dele foi: gostaria de saber, excelência, se ela recebia o valor do trabalho do buffet no final da festa. Aí ela falou: recebia R$100 ali na mão junto com os outros funcionários do buffet. Aí a juíza me olha para a advogada da reclamante, que está sentada deste lado de cá, porque nós já estudamos isso, que a reclamante senta aqui, o meu reclamado senta aqui. A juíza vira para a advogada da reclamante assim: doutora, a senhora não sabia disso não, né? Sua cliente não te contou isso não, né? Enfim, então a gente já sabia qual seria a sentença. Se você tá com dúvida qual vai ser a sentença, gente, tenta se ligar um pouquinho mais, porque é lógico que se ela tava pedindo um vínculo com a empresa e ela, além de dizer que só trabalhava lá quando tinha festa e recebia, no final ela recebia por diária, então não tem vínculo com a empresa, não tem vínculo com o buffet. É um trabalho a parte da relação dela de empregada doméstica com os donos do buffet. Então, gente, tem que ter cuidado e com as perguntas que vocês vão fazer, porque elas podem salvar ou levar o trabalho de vocês pro lixo, tá bom? Então, essas são as minhas dicas, tá? Sempre marquem com os clientes de vocês também, pelo menos uns 40, 50 minutos com antecedência. Lembre eles que não podem entrar de chinelo, bermuda, camiseta, boné, para levar a identidade. Se for audiência trabalhista, levar a CTPS, tá? E chegar antes também, conversar com seus clientes. É sempre bom assistir às audiências anteriores. Audiência trabalhista, então, que o acesso é livre, né? A não ser quando tem algum segredo de justiça. Ué, quanto é que tem segredo de justiça na trabalhista? Um caso de assédio sexual em que a parte não quer se expor, né, tanto, ou um caso de alguma celebridade e que por conta dela ser uma pessoa famosa, né, acaba tendo segredo de justiça para preservar a intimidade dela. Afinal de contas, se todo mundo assistir, daqui a pouco ela vai estar postando lá no Facebook sobre a intimidade dela, então não tem porquê. Mas marca sempre com antecedência, você mesmo assista a audiência anterior, né? Verifique como é o juiz, se é um juiz
é mais maleável, se é um juiz mais severo, mais rígido, sem paciência, se aquele juiz está fazendo audiência inaugural, se aquele juiz está demorando, se ele é detalhista, se ele não é detalhista. Se você tem alguma dúvida sobre a sua audiência, sobre alguma coisa, antes de começar a audiência, chega lá no cantinho para o juiz e faça a sua pergunta. Às vezes é melhor você ouvir a resposta dele ali antes de começar a sua audiência e você já entrar na audiência preparado, porque na frente do seu cliente, ali sentado na mesa, não que você não possa, mas quando você está começando, é melhor você ter um ambiente mais auspicioso para a sua audiência, tá? E não tenham medo, gente, não tenham medo. Defendam o que vocês estão trabalhando, tá? Se vocês acharem que estão sendo impedidos, vocês já sabem que a OAB tem todo um respaldo para o advogado, tá bom? Lembrando sempre da cordialidade. Oi, gente, eu voltei rapidinho porque eu esqueci de uma parte muito importante na audiência, tá? Que é referente às perguntas, né? Onde a testemunha senta, né? Como que é feito o depoimento pessoal, como que é o ativo das testemunhas e sobre também carta precatória, tá? Bom, deixa eu falar. Pegar um lápis, como sempre. Quando a testemunha ela nunca vai entrar logo na audiência, ela vai ficar do lado de fora aguardando ser chamada. Se a testemunha entrar e ouvir o depoimento pessoal do autor, ela não vai poder ser ouvida, ok? Então, nunca. O juiz sempre vai falar para a testemunha que ela tem ali um compromisso com a justiça sob pena de ser presa. Então, você informa isso para a testemunha antes para ela não infartar na hora da audiência. Ela normalmente ela não vai sentar de frente para o autor, ela vai sentar ou de frente para a juíza, né? A juíza vai determinar onde ela vai sentar e ela vai olhar diretamente para a juíza. E o advogado não vai fazer pergunta diretamente para a testemunha, o advogado vai fazer a pergunta diretamente para o juiz e o juiz vai direcionar a pergunta para a testemunha. Se o juiz interpretar a sua pergunta de forma errada e não for isso, você, por favor, peça licença, né, com toda vênia e excelência, não foi isso que eu perguntei, eu gostaria que a pergunta fosse refeita porque eu gostaria de saber esse outro ponto. O autor e réu ficam sentados ao lado de seus advogados também, e tanto as perguntas para um quanto para outro também é feito diretamente à juíza e ao juiz, e essas perguntas são direcionadas. Alguns juízes mais moderninhos, mais tranquilos, eles ouvem a pergunta do advogado e ao invés de transferir a pergunta para a parte, aquela pergunta já é feita diretamente, mas de qualquer forma você não se dirige olhando para a parte. Outra coisa muito importante que eu vou pedir para vocês tomarem cuidado durante uma audiência, se não tiver em depoimento pessoal, o advogado da outra parte fizer uma pergunta para o seu cliente, não permita que ele assim o faça, a não ser que a juíza determine que o seu cliente responda. E mesmo assim você pergunte: excelência, meu cliente já está em depoimento? Nós já estamos em depoimento pessoal aqui? Porque eu não estou sabendo. Não permita, porque tudo que o seu cliente falar é sob pena de confesso. Eu consegui numa audiência trabalhista desvincular o requerimento que a parte autora estava fazendo contra a minha cliente, né? Porque eram pessoas físicas, no caso de empregada doméstica, muito complicado você conseguir comprovar, tá? E eu consegui, através de perguntas fora do depoimento pessoal, em que eu fui fazendo, mas eu não fiz para cliente. Na verdade, como que eu fiz? Eu apresentei a defesa, né? Que a juíza perguntou se tinha conciliação. E eu comecei a sustentar oralmente, apesar de ter levado já a defesa nos autos, de forma eletrônica. E aí eu comecei a sustentar por que não tinha acordo. Aí o advogado da autora começou a discutir comigo sobre alguns fatos. Aí eu comecei fazendo pergunta assim: porque a sua cliente, ela brigou com a mãe dela e não tinha onde morar. E ela pediu para minha cliente para morar na casinha
dos fundos. Não é verdade? Tá a cliente dele assim, e a juíza tá olhando. Aí a sua cliente depois teve outro filho com outro homem, levou esse homem para morar lá. E aí, quando ela precisava sair ou resolver as coisas particulares dela, a minha cliente ficava tomando conta do filho dela, não é? E tá a cliente dele fazendo assim. A sua cliente, quando resolveu fazer as pazes com a mãe e se mudar, todos os móveis eletrodomésticos que ela ganhou, todo o enxoval do bebê, ela pôde levar, e a minha cliente até ajudou com o caminhão de mudança, não foi? Tá a cliente dele assim. Eu não estava perguntando diretamente para ela, estava perguntando para advogado, mas eu estava vendo que o cliente dele estava fazendo assim, ele não estava prestando atenção e a juíza estava prestando atenção. Aí, no final, eu virei e falei assim, porque aí também a sua cliente pediu demissão, sabendo que estava logo depois de ter o filho, porque disse que o marido dela não queria que ela ficasse trabalhando, que queria que ela se dedicasse ao lar, e aí ela pediu demissão. E mesmo assim ela recebeu durante um tempo um salário por fora, como ajuda, porque a família tinha muito carinho pelas crianças. Aí o advogado dela, de repente olhou para ela e tá ela assim. Isso mesmo. E ela ainda ficou falando, foi isso mesmo. Aí quando falou assim, doutor, sua cliente acabou de assumir tudo que eu tô falando, a sua cliente começa o quê? Ela pediu demissão, a estabilidade da gravidez é contra demissão. Sem justa causa. Agora, se ela pede demissão, ela tá abrindo mão da estabilidade dela. Ela assumiu aqui que ela recebeu os valores, recebeu ajuda, de imóveis, eletrodoméstico, usufruiu da casa sem pagar aluguel, que eu ainda falei sobre isso também, que não pagou aluguel, não pagava luz, não pagava nada. E estava pedindo o que ali na justiça? Então, assim, tomem cuidado para que não faça isso com o seu cliente. Tá fazendo isso com o cliente? Doutor, ó, peraí, ó. Não, peraí, não vai falar com o meu cliente, não. Não tem depoimento pessoal. Não estamos em depoimento pessoal. E orienta seu cliente antes. Só responda o que o juiz perguntar. Se o juiz perguntar, você responde. Se não perguntar e não tiver em depoimento pessoal, não abre a boca para falar nada. Porque o que o seu cliente falar é confissão. Ok? Gente, eu espero que tenha ajudado. Agora, de verdade, boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!